A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que alegria podermos estar aqui mais uma vez. Claro, para juntos aprendermos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E com a graça de Deus, chegamos à última lição desse primeiro trimestre do ano de 2024. Que alegria podermos ver as tão poderosas mãos do Senhor nos guardando e nos sustentando para estarmos juntos aqui e nos dando graça, saúde, vigor para aprendermos juntos mais essa lição que foi um trimestre, como sempre, muito abençoador, lições abençoadoras, nos trazendo ali maturidade cristã. Para você que está aqui pela primeira vez, eu quero aqui me apresentar. Meu nome é Luciene Neto Faria, sirvo como missionária na Casa do Senhor, sou da Assembleia de Deus em Linhares, aonde ali eu trabalho com muita alegria, com amor no Senhor, na Escola Bíblica Dominical, trabalhando ali como superintendente e também como professora da EBD. Vamos aqui, já apresentados, vamos aqui ler nossa lição, mas claro, antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, para a glória de Deus, para você aí ativar o sininho, para que você receba notificação todas as vezes que vídeos forem colocados aqui no canal, e também você deixar o seu like, e também eu quero lhe convidar a você colocar o seu comentário, me diga aí de qual cidade você é, e vamos aí nos conhecendo mais, mesmo que por vias das redes sociais. Quero aqui te convidar a fazer uma oração. Senhor Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, louvado, engrandecido seja o teu santo nome. Te louvamos, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui na tua presença. Obrigada, Senhor, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem nos direcionado. Pai, chegamos aí na última lição desse trimestre. Senhor, como o Senhor é bom. Estamos firmes no aprendizado da tua palavra. Pai, continue conosco, Senhor, que o teu Santo Espírito venha me direcionar para estar trazendo essa lição. Abençoe os irmãos, as irmãs que conosco estarão, que estarão vendo essa aula. Senhor, continue falando conosco, ó Deus, através do teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, vamos aqui fazer a leitura da lição 13, a última lição desse primeiro trimestre do ano de 2024. Lição 13, o poder de Deus na missão da igreja. Texto áureo, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8. Verdade prática. O Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Nossa leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 1 ao 4. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Elúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Nós vamos ver aqui os objetivos da nossa lição. Refletir acerca da doutrina bíblica do Espírito Santo. Analisar as diferentes perspectivas da capacitação do Espírito Santo à sua igreja.
pensar no Espírito Santo como o principal impulsionador da obra missionária. Nessa lição, focaremos de forma bem clara, colocaremos a nossa atenção sobre o poder do Espírito Santo na missão da igreja. A ação do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, é imprescindível essa ação do Espírito Santo na igreja. Afinal, sem o Espírito Santo, a igreja ela não anda e nem cumpre a sua vocação. Quando nós falamos, olhamos desde os primórdios, nós vamos ver ali no Gênesis 1, nós citamos bastante esse texto, no capítulo 1, que o Espírito Santo pairava sobre as faces das águas, ali no momento da criação. Quando tratamos ali do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo no Velho Testamento, nós vemos ali que quando o Senhor queria capacitar, seja um juiz ou um rei, no Velho Testamento, nós vemos que ali o Espírito Santo ele tomava aquela pessoa, dando ali a capacidade para exercer a função que o Senhor o tinha ali colocado sobre a vida dessa pessoa. Então nós estamos vendo que homens e mulheres de Deus, dentro do Velho Testamento, eles eram ali, o Espírito Santo vinha sobre eles para que eles pudessem ali concluir aquilo que o Senhor tinha determinado. Então nós estamos vendo ali que o Espírito Santo ele sempre esteve presente, a terceira pessoa da Trindade. Já após a ascensão de Cristo, foi derramado o Espírito Santo, e ali o Espírito Santo, né, que é o nosso Consolador, que vai ali nos dando graça primeiramente. Nós vamos falar sobre isso. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e é o Espírito Santo que ali ele dá, ele faz com que a igreja, ele induz aquela igreja, a igreja de Cristo, ao quê? A cumprir a sua vocação. Nessa lição, nós vamos ali ter 3 tópicos. O tópico primeiro, ele vai ter 4 subtópicos. O tópico segundo, ele tem 3 subtópicos. E o tópico terceiro, ele vem com 2 subtópicos. O tópico 1, a doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. Aqui nós vamos ter 4 subtópicos. Um ensino revelado nos escritos de Lucas. O enchimento do Espírito como experiência necessária. O enchimento do Espírito como uma experiência concreta. A doutrina pentecostal clássica. Segundo tópico, o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Com 2 subtópicos. Capacitando as testemunhas e capacitando a igreja. Terceiro tópico, o Espírito Santo como fonte geradora de missões. E terceiro tópico, com 2 subtópicos, que são o envio missionário e a estratégia missionária. Então, agora, nós vamos aqui para o tópico 1. Aqui, então, nós vamos ver a doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. Trata-se daqui do Evangelho de Lucas. Nós sabemos que no Novo Testamento são compostos de 4 evangelhos. O primeiro, Mateus, o segundo, Marcos, o terceiro, Lucas e o terceiro evangelho, João. Claro que há um evangelho, porém 4 evangelistas que estão escrevendo, claro, conduzidos pelo Espírito Santo. Mateus, ele escreve ao povo judeu, ali falando que o Senhor Jesus é um rei. Já Marcos, ele vai escrever para os cristãos em Roma, mostrando assim Jesus como servo sofredor. Lucas vem apresentar o Senhor Jesus como Salvador divino humano. Já o Evangelho de João,
João vai apresentar o Senhor Jesus como o Filho de Deus. Bom, falando sobre o evangelho aqui de Lucas, nós vamos ver algumas questões aqui sobre Lucas. Você sabia, nós sabemos, né, que Lucas, ele é o único autor não judeu de um livro da Bíblia Sagrada. Sim, Lucas também, ele não teve a oportunidade de ver os feitos de Cristo, ele não foi uma testemunha ocular, como Pedro, como João. Mas Lucas, ele buscou minuciosamente relatos sobre o ministério de Cristo. E claro que Lucas, usado pelo Espírito Santo, escreveu este evangelho. Lucas, que foi um grande companheiro de Paulo, está lá, um grande cooperador do ministério do apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 16, versículo 10, também na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Lucas também era um médico amado, conforme Paulo relata. Está lá na carta aos Colossenses, no capítulo 4, no versículo 14. Nós vamos ver que Lucas, ele tem autoria de 2 livros da Bíblia, ou seja, o Evangelho, que traz o seu nome Lucas, e também Atos dos Apóstolos. Lucas escreveu o Evangelho e também Atos dos Apóstolos. Quando Lucas descreve o Evangelho, nós vamos ver Lucas iniciando ali no primeiro e o segundo capítulo. No primeiro, ele falando do anúncio, também da morte, do nascimento de João Batista, também do nascimento de Jesus Cristo. Já no capítulo 2, não é mais um anúncio, já é o nascimento de João Batista e também do Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo Lucas que descreve esse evangelho, ele vai se reportar a um homem chamado Teófilo. Teófilo quer dizer aquele que ama a Deus. Tanto o evangelho como também Atos dos Apóstolos, Lucas vai escrever endereçado a Teófilo. No capítulo 1 do Evangelho de Lucas, Lucas ele inicia escrevendo e ele relata ali no capítulo 1 sobre o anúncio do nascimento de João o Batista, que foi precursor do ministério de Jesus Cristo, e também ele fala sobre o anúncio do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Já no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, Lucas agora não está falando sobre o anúncio que foi no capítulo posterior, o capítulo 1, mas no capítulo 2 ele está já falando ali do nascimento de João Batista e também do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Sabendo também que Lucas escreveu também Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8, nós vamos ver Lucas descrevendo ali a Teófilo. Ele está falando ali sobre a promessa. No capítulo 1, no versículo 8, Lucas está falando sobre a promessa que o Senhor Jesus, ele falou aos seus discípulos do poder do Espírito Santo, que no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver Lucas escrevendo e ele narrando, relatando sobre, lembrando da promessa. Qual é a promessa? A promessa que eles, os discípulos, receberiam o poder do Espírito Santo que viria sobre eles. E é interessante que fala que eles seriam, né, os mártires do Senhor. Já no capítulo 2, no versículo 4, não é mais um anúncio de uma promessa, mas sim a Bíblia diz no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 4, que ali todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então era a promessa se cumprindo. Enquanto Lucas escreve o Evangelho, e no Evangelho ele vai narrar os feitos do ministério de Cristo, não o que ele começou a fazer, mas também a ensinar, já no livro de Atos dos Apóstolos, o Lucas, ele vai descrever os feitos de Cristo mesmo após a sua ascensão, ou seja, aquilo que o Senhor, ele começou
a fazer e ensinar está no Evangelho de Lucas. Mas já em Atos, não Jesus não está mais presente fisicamente em corpo físico, mas sim através do Espírito Santo, aquilo que o Senhor ensinou mesmo após a sua ascensão, ou seja, o seu retorno ao céu. Então, quando Lucas escreve Atos dos Apóstolos, ele vai estar ali pontuando aquilo que ele mesmo também falou através do Espírito Santo, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, que diz assim: e eu vos envio a promessa do meu Pai sobre vós, mas permaneceis em Jerusalém até que dos altos sejais revestidos de poder. Então isso se conclui aqui, quando Lucas está escrevendo Atos, isso se cumpriu, ou seja, ele traz um relato dos feitos do Senhor após a sua morte, que nós sabemos que o Senhor, ele voltou ao céu, à destra de Deus, e enviou o Consolador conforme a promessa que ele já havia feito. Então Lucas, ele vem e trouxe o Evangelho, mas também escreveu Atos dos Apóstolos. Então nós vemos que no Evangelho de Lucas, ele expõe o Espírito Santo no Evangelho, através do nosso Jesus Cristo. Nós estamos vendo a ação do Espírito Santo através de Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos, mesmo a morte física de Cristo, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, e ele depois de 40 dias, né, ele volta ao céu, mas nós vemos agora o Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja. Então nós vemos a ação do Espírito Santo no ministério de Cristo. Se nós vamos ver lá em Lucas, quando Lucas descreve o Evangelho, capítulo 3, ali no versículo 23, nós vamos ver ali tendo o batismo, ou seja, o Senhor Jesus chegando até o Rio Jordão e ser batizado por João Batista. E ali, quando o Senhor Jesus está sendo batizado, nós vamos ver ali o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba descendo ali sobre o Senhor. Enquanto o Pai está bradando do céu: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo, nós vamos ver o Espírito Santo de uma forma corpórea de uma pomba ali manifestando no ato do batismo. Todo o ministério de Cristo, nós vamos ver que ele foi o quê? Através do Espírito Santo. Lucas também vai relatar no capítulo 4, lá no versículo 18, quando o Senhor Jesus está numa sinagoga, lá na cidade de Nazaré, e ele recebe a oportunidade de ler o texto sagrado. Ele vai ler ali o livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, aonde vai falar, né? O Espírito do Senhor estava sobre mim. Quando o Senhor termina de relatar todo esse versículo, né? Fazer essa leitura bíblica, o Senhor Jesus vai dizer que hoje se cumpriu a Escritura, ou seja, aquilo que o profeta Isaías havia profetizado lá atrás, agora estava se cumprindo ali em Jesus Cristo, né? Está lá em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 18. Nós vamos ver também o ministério de Cristo, o Senhor, a sua capacidade através do Espírito Santo. Está lá em Lucas capítulo 4, versículo 18. É tão interessante que o ministério de Cristo, ele iniciou com o quê? Nós entendemos que com 30 anos, e ele iniciou ali nos primórdios, ali quando ele foi batizar, nós vamos ver que ali o Espírito Santo manifestou a sua presença. Dali se começou o ministério de Cristo na terra. Nós vamos ver também Mateus capítulo 12, no versículo 28, o Senhor faz a cura, né, de
de um homem cego e mudo, e ali muito daqueles homens que estavam ali, fariseus, eles vão dizer, expulsa no nome de Beelzebul, mas o Senhor Jesus vai falar, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, ou seja, nós estamos vendo a ação do Espírito Santo no ministério de Cristo. Como Cristo iniciou seu ministério, né, ali, através do Espírito Santo, com a ação do Espírito Santo, iniciou ali no batismo, o Espírito Santo, de uma forma corpórea, de uma pomba. Nós vamos ver também que a igreja, a missão da igreja, ela se inicia com o Espírito Santo. Então, toda a obra que o Senhor Jesus concluiu, nós vemos que ele concluiu no poder do Espírito Santo. E assim a igreja, para que ela inicie, a igreja inicie o seu trabalho missionário, tem que ser no poder do Espírito Santo. Nós vamos ver aqui que o Espírito Santo, Lucas descreve esse evangelho, tanto Atos dos Apóstolos, nos mostrando o que o Espírito Santo, ele não aparece como uma opção, mas sim como uma necessidade. Ou seja, é necessário o Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder que vem do alto. Por isso que nós estamos hoje, pontuando assim para os nossos dias atuais, nós vamos ver que muitos têm tentado escandalizar o Espírito Santo. Mas a igreja verdadeira, ela conhece esse poder que vem do alto. E é por esse poder que vem do alto que a igreja verdadeira, ela continua de pé, adorando e exaltando ao Senhor. Então, Lucas, ele apresenta o Espírito Santo como uma necessidade na vida da igreja, ou seja, é o que vivifica a igreja, é o que traz vida à igreja. Mas também nós vamos ver que o enchimento do Espírito, ele é uma experiência concreta na vida do crente. Ou seja, não é algo subjetivo, mas sim algo objetivo. O que quer dizer objetivo? Propósito, alvo, ação, clareza. Então, esse enchimento do Espírito na vida do crente, de forma concreta na vida do crente, ele vai mostrar os propósitos de Deus com clareza, através do Espírito Santo. Paulo diz, né, que o Senhor colocou dentro de vasos de barros um grande tesouro, para que a excelência desse poder não seja de vós, mas de Deus. Então, em Atos, nós vamos ver que essa experiência pentecostal não é de uma forma subjetiva, mas sim de uma forma objetiva. Interessante que quando nós vamos ver aqui a ação do Espírito Santo através da vida de Jesus Cristo, todos ali viam os feitos do Espírito Santo através da vida de Jesus Cristo. O Senhor expulsava demônios, o Senhor curava vidas. Nós vamos ver os feitos do Senhor. Assim também o Espírito Santo, ele trabalha através da vida na igreja e também na vida do cristão, fazendo que o cristão, o crente, ele viva coisas sobrenaturais através da presença do Espírito Santo. Vocês lembram que o apóstolo Paulo, ele estava fazendo a obra do Senhor, e todos que tocavam os aventais e os lenços que Paulo tinha usado, eles eram curados e libertos. Quem recebeu, né, o Espírito Santo, ele sabia que tinha recebido o batismo com o Espírito Santo, esse poder que vem do alto. Então, essa experiência pentecostal é de uma forma objetivo, com propósito, e não
de uma forma subjetiva, que é algo por intermédio que depende de uma interpretação, de uma sensação ou de um sentimento. Nós vamos ver aqui que quem recebe esse poder que vem do alto, ele sabe que recebeu. E um dos sinais também, que são sinais mais visíveis dos demais, é o falar em línguas. Então, o evangelista Lucas, ele usa o termo batismo no Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo, subtende que teve uma experiência com o Espírito Santo. E tendo essa experiência, entende-se também que houve ali o falar em línguas desconhecidas como uma evidência inicial desse batismo. Então, a doutrina pentecostal clássica entende o falar em línguas como um sinal, como uma evidência do batismo com o Espírito Santo. O tópico 2, o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Capacitando as testemunhas. No livro de Atos, é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sob diferentes perspectivas. O apóstolo Pedro, ele sendo capacitado pelo Espírito para testemunhar acerca de quê, gente? Do reino de Deus, do reino dos céus. Então, Pedro, ele está ali fazendo esse relato, ou seja, como uma testemunha do reino de Deus. Pedro está ali diante de um sinédrio, gente. O que é esse sinédrio? Era a corte suprema da lei judaica, dos judeus, a corte suprema dos judeus. Então, Pedro estava ali na defesa do evangelho, cheio do Espírito Santo, mediante aqueles homens, aquelas leis ali do momento. Por quê? Outrora Pedro havia curado um homem na porta do templo, e ali esse homem ele foi curado, e ali Pedro é indagado. Então, seja, Pedro está ali mediante a esses homens, essas autoridades, mas ali o Espírito Santo está capacitando Pedro ao quê? Está capacitando Pedro a testemunhar sobre Cristo, sobre o feito de cristão. É assim o Espírito Santo, independente da situação que nós passemos, o Espírito Santo nos capacita a nós continuarmos vivendo, mesmo que em um mundo pecaminoso, viver como testemunhas de Cristo, de testemunho. Lembra que a palavra testemunha, no grego, a palavra mártires, martírio, ela quer dizer o quê? Aqueles que estão prontos para morrer. Perde a vida, mas não perde a salvação. Por quê? Porque está ali para defender o evangelho. Então é o Espírito Santo que dá essa capacidade. Quando uma pessoa ela nega Cristo, ela está sem a presença do Espírito Santo. Ela precisa se renovar no Espírito Santo, que é o nosso capacitador, que nos encoraja a testemunhar de Cristo, do reino de Deus, mesmo que isso seja pago com a nossa própria vida. É o não negar a Cristo, é estar com Cristo, além de tudo e além das circunstâncias. Nós vamos ver aqui que Pedro estava cheio do Espírito Santo, confrontando aquelas autoridades. Se nós vermos e lembrarmos aqui o Estevão no momento de acusação, de apedrejamento, você acha que se Estevão não estivesse cheio do Espírito Santo, ele iria suportar a dor? Claro que não. A Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo, que ele era um homem cheio do Espírito Santo, e que no meio daquelas pedradas ele via os céus abertos. Então o Espírito Santo ele nos capacita de, no meio da luta, da tristeza, da dor, da rejeição, a nós continuarmos
vivendo uma vida em testemunho a Jesus Cristo. Olha que maravilha, olha o poder desse Consolador, a terceira pessoa da Trindade, que nos coloca de pé, que nos sustenta, que é aquele que fala ali, Epístola de Paulo, né? Carta aos Romanos, capítulo 8, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo. Por isso que o Senhor Jesus fala: eu não vos deixarei sozinhos, eu enviarei o Consolador, enviarei o Espírito Santo para vos capacitar. Por isso que o Senhor fala: olha, fica em Jerusalém, ou seja, não saia ainda, até que do alto sejais revestidos de poder. E é esse revestimento, essa capacitação de nós rompermos os limites da nossa fragilidade, das nossas limitações, para servir ao Senhor, para estar nesse mundo que ainda é pecaminoso, mas está brilhando a luz do Evangelho, a luz de Cristo, como testemunhas do Deus vivo. Nós vamos ver aqui também o apóstolo Paulo, gente. O apóstolo Paulo, quando ele ali encontra Elimas, um mágico, um encantador, e este homem ele estava impedindo do procônsul de estar ouvindo a palavra, mas Paulo, cheio do Espírito Santo, ele repreende o demônio de Elimas para que o procônsul possa ouvir a palavra do Senhor. E que o Espírito Santo nos capacita a estar ali anunciando o Evangelho, mesmo nos lugares onde as trevas elas predominam. Quantas vezes, gente, alguém chega endemoniado e a gente ali, em nome de Jesus, pelo poder do Santo Espírito, a gente repreende em nome de Jesus e ali aquela pessoa, ela é liberta. A pregação da palavra, falamos sobre isso nesse trimestre, a palavra cristocêntrica, ela vem ali com a presença do Espírito que entra dentro do coração do ser humano, e ainda que seja o coração mais duro, a palavra ela tem poder de mudar, porque a palavra é o verbo vivo, é nosso Cristo, é a presença do Pai, do Filho e do Espírito, e essa trindade gloriosa que tem ali trabalhado ao nosso favor, nos dando graça, saúde e vigor para continuar a caminhada. E nós vemos a importância também, porque Pedro era um líder, Paulo era um líder da igreja. Então, gente, a importância dos líderes, eles ser homens, as lideranças, homens, mulheres, cheios do Espírito Santo. Nós estamos vendo que muitos são levantados por questões pessoais, muitos são levantados por parentesco, mas os líderes, aqueles que são disponibilizados para liderar, para a obra do Senhor, eles precisam ser cheios do Espírito Santo, para que a obra de Deus seja feita. Nós vamos ver aqui que não era o Espírito, e não só revestia aqueles que estavam nas escolas ali, as escolas apostólicas, de forma alguma. O Espírito Santo, ele vai e capacita pessoas comuns. E isso é muito interessante, principalmente na época que nós estamos aí vivenciando. O Espírito Santo, ele capacitando pessoas comuns. O Espírito Santo não escolhe pessoas capacitadas, ele escolhe pessoas disponíveis, porque toda capacitação, ela tem que vir do Espírito Santo de Deus. Quando nós vamos ver lá Atos dos Apóstolos, nós vamos ver Ananias, né? Ananias, um anônimo que vai estar ali recebendo a incumbência dada pelo Senhor para ir até Saulo, ou seja, nosso apóstolo Paulo, para orar por ele. Ali as visões, a visão de Saulo, ela é aberta e ele é cheio do Espírito Santo. Quem que é Saulo, que também se chama Paulo? Já falamos sobre isso. Isso daí são duas, né, cidadanias que ele tem. Então, nós vamos ver que o apóstolo
Paulo, que escreveu 3 epístolas, que teve um ministério tão grande, tão glorioso, mas foi ali Ananias que foi até a primeira vez chegar até Paulo após a sua convenção. Então, Ananias era um homem simples, anônimo, mas era escolhido. O Espírito Santo, ele usa pessoas simples. Hoje está tudo aí, né, sendo as pessoas querendo ter classes privilegiadas, e a gente está falando do mundo, mas no ambiente da igreja, né, os privilégios, aonde se acham uns privilegiados, não. O Espírito Santo, ele usa pessoas simples, ele usa pessoas dependentes, ele usa pessoas com comunhão com o Senhor, independente de valor financeiro, independente das coisas que essa pessoa, bens materiais. O Espírito Santo não escolhe alguém porque tem muitas faculdades. Também não estou dizendo que a pessoa não tem que estudar, mas isso também não pode ser um mérito para dizer que alguém tem a capacidade para ser usado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele capacita pessoas simples. Isso não quer dizer de bem material, isso não quer dizer de título, mas isso quer dizer simplicidade, pessoas temerosas a Cristo, pessoas que se renderam ao Senhor. Então você vê, o Espírito Santo, ele não tinha uma classe privilegiada para fazer a obra dele. Que isso? O Espírito Santo não é assim. Ele possuía o quê? Testemunhas, o quê? Capacitadas pelo Espírito Santo, ou seja, independente do que aquela pessoa tem. Não é o que a pessoa tem, mas é o que a pessoa é em Cristo Jesus. Então, Ananias, ele vai ali ungir o apóstolo Paulo, mesmo sendo anônimo. Preste atenção, podemos falar de Paulo com as suas cartas, né? 13 cartas no Novo Testamento, mas sempre vamos nos lembrar de Ananias indo até aquela casa, na rua direita, impondo as mãos sobre Paulo e ali orando, e Paulo ali foi cheio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele capacita pessoas simples, ele não tem pessoas privilegiadas, ele capacita pessoas disponíveis, tementes a Deus e dependentes de Deus. E o Espírito Santo agora capacitando a igreja. A igreja tem uma mensagem profética. E qual que é essa mensagem da igreja? Que virá um reino, o reino de Deus, né? O reino dos céus. Então a mensagem da igreja, ela é profética. É uma mensagem que muitos desconhecem, porque é uma mensagem profética, porque ainda vai vir esse mundo, a igreja. O Espírito Santo capacita a igreja no anúncio de quê? Do reino de Deus, do reino dos céus. A igreja anuncia desde a criação, a igreja vem acompanhando toda a Bíblia. Nós falamos da criação do Deus que criou, nós falamos da queda, mas que também teve ali o proto-evangelho no Gênesis 13, capítulo 15, e ali veio ali o Senhor Jesus, ele nasceu, ele veio, concluiu o seu ministério terreno, foi ali açoitado, humilhado, teve morte na cruz, mas ressuscitou. E esse é o anúncio da igreja. Então, a igreja tem um anúncio profético, ele ressuscitou e em breve vai voltar. E é o Espírito Santo que continua capacitando a igreja no anúncio dessa missão profética. A igreja, ela continua a igreja verdadeira, a igreja lavada e remida no sangue de Cristo. Ela continua com esse ministério profético, que é de anunciar a vinda e a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo capacitando a igreja. É interessante, a igreja não tem só um testemunho de forma coletiva, mas também individualmente. Quando nós vamos ler o texto aqui de Atos, capítulo 2, versículo 47, diz assim: louvando a Deus
e tendo a graça junto a todo o povo. Ou seja, a igreja do Senhor, todos sempre maravilharam com a igreja do Senhor. Ao ver o reino do Senhor, nós vamos ver que eles ficavam maravilhados. Todo o povo, aqui diz, louvando a Deus e tendo a graça junto a todo o povo. Então, cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, o referencial da igreja é tão grande que quando as pessoas veem, né, a diferença da igreja, o testemunho da igreja, não de forma só coletiva, mas também individual, as igrejas sentem vontade, né? Elas sentem impulsionadas a estarem agregando também a participar da igreja. Eu não quero aqui falar de forma saudosa, que muitas das vezes a gente fala assim, antigamente, como eram os cristãos? Antigamente, claro que havia uma conduta diferente, mas nós não podemos menosprezar que ainda os verdadeiros continuam. Pessoas que, embora muitos escândalos por aí, e que muitas das vezes a gente mais distribui os escândalos do que anuncia a verdade. Você vê que hoje em dia as pessoas mais compartilham, eu falo o povo de Deus, mais compartilham os escândalos de alguém que outrora estava inserido do que compartilha aquilo que é verdadeiro, o que a igreja faz, que tem feito, que traz benefícios no ambiente da família, em todos os ambientes. Então, muitas das vezes a gente divulga muito o que é errado e acaba deixando sendo abafado aquilo que a igreja faz, porque a igreja verdadeira, ela sempre existiu e ela sempre existirá. Essa igreja que Cristo vai buscar, porque o que faz a igreja continuar sendo a igreja de Cristo é a presença e a capacitação do Espírito Santo de Deus. Então nós estamos vendo que a igreja de Cristo, que tem o Espírito Santo, ela continua sendo uma igreja confiável, uma igreja admirável por todos ao redor. Com esse olhar daqueles que estão ao redor, com esse olhar de forma coletiva e também quando olha para um cristão verdadeiro. Não podemos esquecer que o Senhor fala do joio, que ele fala do trigo. Quando muitos anunciam o joio, quem é do mundo, ele não discerne espiritualmente o que é joio e o que é trigo. Ele não sabe discernir. Nós temos pontuado, e como estamos numa escola, muito dos escândalos que têm sido inseridos na igreja, ou seja, muitas das vezes por alguém não compreender até mesmo a ação do Espírito Santo, o falar em línguas. Claro que hoje nós temos ali uma grande porcentagem de pessoas que brincam com esse dom, né? O dom de falar em línguas, mas nós sabemos como igreja que existe, que o Espírito Santo, ele está entre nós. O Espírito Santo está entre nós. Então tem o mover do Espírito Santo. Sim, muitas das vezes alguém que entra na igreja, grava e compartilha, muitas das vezes é a igreja escandalizando a própria igreja. E aí o mundo não entendendo e ali o mundo deixando de admirar a igreja. Claro que aquilo que é falso, quem tem discernimento? Gente, o Espírito Santo, ele nos dá o dom de discernir, de discernimento. Quem tem o Espírito Santo não é levado pelaquilo que é falso. Quem tem o Espírito Santo recebe essa capacitação de discernir. A igreja que tem o Espírito Santo, em sua forma coletiva, ela tem o discernimento do Espírito Santo. E também de forma coletiva, o Espírito Santo na vida do cristão, ele dá o discernimento. Então, a igreja do Senhor, que é a única igreja, a igreja de forma universal, ou seja, coletiva, é uma igreja que tem o Espírito Santo.
E ela não se deixa levar por qualquer vento de doutrina, por qualquer mover, sem ser do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo continua original, aquilo que Deus formou, aquilo que Jesus nos ensinou. Então, o Espírito Santo, ele capacita-nos a ser testemunha. O Espírito Santo, ele escolhe pessoas o quê? Comuns. Pessoas simples. O Espírito Santo capacita a igreja, e a igreja do Senhor, essa sim é admirável, essa sim é digna de confiança, que as pessoas olham ao redor e dizem, veem Cristo através da conduta da igreja em sua forma coletiva e também do Espírito Santo em cada crente individualmente. Então, todos os grupos, todos nós, o crescimento, portanto, o crescimento das igrejas, né, em Atos, estava associado, quando Lucas escreve, o crescimento da igreja está associado ao testemunho dados pelos crentes olha isso daqui, gente, ao testemunho dado pelos crentes capacitados pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus por nós fazermos parte dessa igreja, da igreja do Senhor, lavada e remida no sangue de Cristo. Então, a capacitação do Espírito Santo é evidenciada na vida das suas testemunhas, repercutindo ao seu redor. O tópico 3, o Espírito Santo como fonte geradora de missões, ou seja, as missões, elas são geradas através do Espírito Santo de Deus. O envio missionário. Aqui no texto vai dizer, lá em Atos capítulo 13, nós vamos ver que estava Barnabé e Paulo ali na igreja de Antioquia, junto dos irmãos. É interessante que a Bíblia diz que eles estavam num culto ao Senhor e em jejum. E através ali, no decorrer daquele culto, o Espírito Santo, a Bíblia diz, e disse o Espírito Santo, separai Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho para eles. E ali eles vão partir para a primeira viagem missionária. Então nós estamos vendo aqui esse envio missionário através do Espírito Santo. O Espírito Santo separando e conduzindo Paulo e Barnabé, ou Saulo e Barnabé, para a obra missionária. A missão, né? É o Espírito Santo gerando missões. Por isso que a igreja cheia do Espírito Santo não é aquela igreja que muitas das vezes só tem aqueles congressos, que leva pessoas, né? Cantores pagos, pregadores pagos. A gente está vivendo uns dias assim. Mas a igreja que tem um comprometimento com a obra missionária, ou seja, com divulgar, uma forma de divulgar o reino de Deus. Porque quando Barnabé e Saulo foram separados, eles foram para outros locais, aonde a palavra ainda não tinha chegado. Ou seja, eles foram enviados através da igreja ali de Antioquia, que estava ali na cidade de Antioquia, e eles foram ali fazer as viagens missionárias. Paulo, a sua primeira viagem missionária, ele foi acompanhado ali também de Barnabé. Mas depois Paulo teve a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária, que nós temos ali essas cartas, a grande parte das cartas do apóstolo Paulo foi cartas que foram igrejas que ele implantou justamente nessas viagens. Então, olha, o Espírito Santo que ele enviou, Paulo enviou Barnabé, ele enviou e através do envio gerou frutos. Então, o Espírito Santo gerando missões, frutos, né? São frutos que foram gerados. Tudo iniciou através do envio. Por isso que a igreja do Senhor, ela é uma igreja cheia do Espírito Santo. A forma dessa igreja é uma igreja que ela
envia missionários, tá? É uma igreja que divulga a palavra, no ensinamento da palavra. Tem muitos locais, né, que está tendo muito movimento, mas não tem ensinamento da palavra. Tem muitos locais que eles nem privam mais pela palavra, conforme estudamos na lição posterior, aonde tem 2 horas quase de cântico e 20 minutos de palavra, 30 minutos de palavra, né? Então a gente vê ali esse declínio, né, que muitos locais estão tendo, mas a igreja cheia do Espírito Santo é a igreja que priva pelo anúncio da palavra, por esse trabalho missionário, não só fora do campo, mas também dentro do ambiente de culto, que é ali divulgar os feitos do Senhor, divulgar a palavra do Senhor. Então, não existe missão sem a presença do Espírito Santo. Olha bem, quando se faz algo, né, que diz ser para o Senhor, sem a presença do Espírito Santo, você pode ver que não permanece. Mas quando é a direção, quando tem o Espírito Santo, pode ter luta, pode levantar levante, pode ter tribulação na caminhada, mas independente do que aconteça, com a presença do Espírito Santo, a missão segue firme. Vamos ver Paulo. Se a gente olhar, Barnabé depois, ele vai continuar a missão com João Marcos, mas nós vemos que Paulo também, ele vai também continuar a missão muitas das vezes com Silas, depois tem companheiro como Timóteo, né, como Tito e outros mais, Priscila, Áquila. Você vê que o apóstolo Paulo, ele não parou até o momento do seu martírio. Paulo, ele não parou até o momento do martírio. Isso nos ensina que quando é o Espírito Santo que nos envia, a gente não para por luta, a gente não para por perseguição. A gente continua até assim o Senhor nos chamar, ou seja, voltar de forma coletivamente a trombeta tocar, ou seja, voltar individualmente, onde aqueles que já morreram descansam no Senhor. Olha que lindo. Então, quando a obra é do Espírito Santo, ela não encontra barreiras. Não existe missão sem a presença do Espírito Santo. Uma missão sem o Espírito Santo é uma missão que já tem o dia e a hora de declinar. Mas uma missão, aleluia, com a presença do Espírito Santo, enviados pelo Espírito Santo, nós vamos continuar firmes na missão e também através do Espírito Santo, gerando missões. Por isso, gente, que eu pontuo para vocês, nós não temos que ter saudade de uma igreja que passou. A igreja de Cristo, ela permanece de pé, porque fomos enviados pelo Espírito Santo de Deus. Então, Lucas mostra, por intermédio dos dons do Espírito Santo, que Paulo e Barnabé foram separados para a primeira viagem missionária, por intermédio de quê? Do Espírito Santo. Foi o quê? De uma maneira clara, de uma maneira audível. O foco do evangelismo é o Espírito Santo. É Ele que nos envia, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá força para continuar. Segunda pontuação desse tópico 3, a estratégia missionária. Nós vivemos aqui em um mundo multicultural. O que é isso? Há várias culturas, gente. Muitas culturas, há várias culturas. Então, nós precisamos o quê? De uma estratégia. O que significa estratégia? É a arte de coordenar. Então, o Espírito Santo, ele separa para o envio. Ele separa para o envio. Agora, há umas questões aqui, bem pontuadas, que o quê? A estratégia missionária deve ser levada em conta. A estratégia, a arte de coordenar. E como?
não pode ser somente enviar, mas quem enviar? E aí, muitas das vezes, a igreja erra. Porque quem que deve ser enviado? Lembra do caráter de Paulo e de Barnabé? Eram homens o quê? Cheios do Espírito Santo. Então, quem deve ser enviado? Quem está sendo guiado pelo Espírito Santo. A gente aprende que é o Espírito Santo que escolhe. É o Espírito Santo que escolhe. Eu acho interessante que o texto ali, que Deus fala com Samuel, aquele homem tão usado por Deus, o profeta Samuel, mas que ele ali dentro da casa de Jessé, ele acaba olhando, né? Ele estava ali para ungir o primeiro, estava ali para ungir o segundo rei de Israel, que sucederia o reinado de Saul. E nós vamos ver ali que o profeta Samuel, quando vem entrando, né, os irmãos de Davi, ele ali se encanta, ele fala, é esse, é Samar, é esse, e não era. E Deus fala, eu não vejo como o homem vê. Então, o Espírito Santo, ele separa e ele direciona quem a pessoa vai enviar. Por isso que os líderes têm que estar em oração. Uma igreja, ela tem que ser totalmente orientada pelo Espírito Santo. Hoje, muitas das vezes, muitos estão, né, levantando pessoas, colocando pessoas até mesmo em locais, em lideranças, só que essas pessoas ainda não têm uma maturidade no Espírito Santo e acaba ali exercendo esse cargo, essa comissão lhe dada de uma forma que envergonha o reino. Em vez de agregar para o reino, acaba envergonhando o reino. Então, vocês imaginam se Paulo e Barnabé não estivessem ali no campo, se não tivessem direcionado pelo Espírito Santo, para eles entenderem como devia falar, aonde deveriam falar, e no momento que tinham que falar. E a gente vê que é o Espírito Santo, né, que nos dá essa delicadeza, essa graça de nós termos maturidade de como falar, aonde falar, o momento de falar. Olha como o Espírito Santo, ele é capaz de nos moldar para concluir a obra do Senhor. Então imagina uma pessoa querer fazer algo para Deus sem a capacitação do Espírito Santo. Não vai dar coisa boa, né, gente? Vai trazer a complicação para a igreja. Muitas das vezes as igrejas, né, os homens missionários, elas erram em enviar alguém. Muitas das vezes o erro começa já no envio de quem está enviando. Muitas das vezes a pessoa não está preparada. Muitas das vezes a pessoa, ela ainda precisa, a pessoa tem até um desejo. Lembra de uma coisa dentro lá do Velho Testamento? Você lembra? Davi tinha um desejo de construir o templo. Mas isso não era para Davi, era para o seu filho Salomão. Então, nós estamos vendo assim, que a obra missionária, ela não pode ser feita com desejo. Ah, eu quero tanto, tem que ser um chamado mesmo. Porque embora no início pareça tudo novidade, a gente sabe que tudo que vai ser feito na obra do Senhor vai ter luta, vai ter provação, vai ter batalha. A gente não pode ser levada pelos desejos. A gente tem que ser inspirados pelo Espírito Santo e não levados pelo o desejo. Então é preciso buscar a orientação do Espírito Santo, os líderes, para enviar alguém, para que dê tudo certo, para que frutifique aquilo que a pessoa recebeu a incumbência de fazer, em nome de Jesus. Ó. O poder do Espírito Santo impulsiona-nos no cumprimento da grande comissão. Você vai ver que Paulo, na sua última carta, que está lá, a segunda carta a Timóteo, ele fala: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Ou seja, Paulo fala, olha, desde o dia que eu me levantei para cumprir a missão, inspirado pelo Espírito Santo, até no último momento da minha vida, eu continuei fiel, porque é o Espírito Santo que nos capacita. Que Deus te abençoe
eu vou estar lendo aqui a conclusão dessa aula. Encerramos essa lição e, consequentemente, esse trimestre, mostrando que o Pentecostes faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir sua missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar nenhum. Que trimestre, que aprendizado! Louvado seja Deus pela editora CPAD nos privilegiar com ensinos tão abençoadores para a nossa vida cristã. Louvado seja Deus pela vida do pastor José Gonçalves e toda a equipe que escreveram essas lições que chegou até nós. Aprendemos muito com o Senhor e essas lições nos trouxe mais o desejo de aprender mais ainda. Então, louvado seja Deus por esse trimestre. E se você não foi ABD, vem o novo trimestre aí. E eu te convido ao próximo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Mas agradecemos por esse trimestre que acaba nessa lição. Estamos felizes por esse trimestre e regozijosos pelo próximo trimestre que virá, segundo trimestre do ano de 2024. Que Deus vos abençoe. Vamos orar? Senhor, nosso muito obrigado por essa lição. Deus, pela tua graça, pelo teu Espírito Santo. Obrigada, Deus, por nos enviar o Consolador, o Capacitador, que tem nos direcionado, nos dado força, saúde e vigor. Senhor, obrigada por esse trimestre, Deus, que foi tão abençoador para as nossas vidas. Obrigada, Senhor, por você estar nos dado força para estar na Escola Bíblica Dominical. Obrigada que teu Espírito Santo tem nos impulsionado nessa grande obra. Muito obrigada, Senhor. Obrigada também pelo trimestre que vamos iniciar. Te louvamos por essa oportunidade. Eu te agradeço pela vida dos teus filhos, das tuas filhas, por este canal. Eu entrego em tuas mãos, meu Senhor. Pertence a ti. Obrigada, Senhor, por tudo que tens feito e por tudo que hás de fazer. Tome a nossa vida em tuas mãos. Estamos disponíveis para te servir. Senhor, obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Se inscreva neste canal, a glória de Deus. Dê o seu like, para que você dê o seu like e depois também ative o sininho, sim, para você receber a notificação todas as vezes que novos vídeos chegarem por aqui. Compartilhe com alguém. E comente o que você achou dessa lição. Me conte de onde é você, de qual cidade e vamos juntos continuar firme, aprendendo as lições, lembrando que somente Cristo é o mestre, e o mestre por excelência. Que Deus abençoe vocês. E vou deixar um convite para você também estar conosco pelo Instagram. É só você ir lá, Instagram, Mulheres Florescendo pela Fé. Venha estar conosco, para que nós possamos ali juntos continuar buscando o aprendizado da palavra de Deus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.